nós vamos ler do 24 ao verso 27. Cristiano, vamos considerar esse texto, depois nós vamos para Lucas, capítulo 1, tá bom? Todos abrindo aí a sua palavra, seja ela impressa, seja ela no celular. Eu sou uma defensora da palavra impressa, do livro. Eu sou bem da moda antiga, como diria minha mãe. Mas se ela está aí, o seu celular abra, porque a palavra é a mesma. Eu abri Mateus e fui lá para trás, vou voltar aqui em Mateus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem, queridos, esse é um texto muito explorado, muito conhecido. Já ministramos a respeito desse texto, mas eu gostaria de tomá-lo nesta manhã como base para a reflexão acerca do segundo texto que nós vamos considerar, que se encontra em Lucas. O que nos chama a atenção nesses versos de 24 a 27 do capítulo 7 do livro do Evangelho de Mateus? Nos chama a atenção que Jesus está falando que aqueles que ouvem a sua palavra, qual palavra? A qual palavra Jesus está se referindo aqui? A Bíblia, a palavra de Deus, mas de modo específico, exatamente, a Bíblia, a palavra de Deus, mas de modo específico Jesus está se referindo aos capítulos 5, 6 e 7 do mesmo Evangelho, o Sermão do Monte. Jesus prega ali o Sermão do Monte, aonde está a essência da palavra de Deus, aonde está a essência da Bíblia. Tudo aquilo que o Senhor deseja que você e eu vivamos, Ele resumiu nesses 3 capítulos. Obviamente, aqui, quando eu falo isso, ninguém vai pensar assim, então vou ler só os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, né? Não, mas aqui está a essência. A partir daqui nós temos todo o pensamento de Jesus, todo o pensamento que norteia o cristianismo. Então Jesus está dizendo assim: aqueles que ouvem estas minhas palavras, tudo isso que eu acabei de ensinar, os capítulos 5, 6 e 7, ouve e pratica, são como pessoas que constroem a casa sobre a rocha. Os que escutam, entram no ouvido e saem no outro, que não praticam, que não vivem de acordo com esta palavra, eles são como a casa edificada sobre a areia. Qual que é a diferença fundamental desse texto? É a aparência da casa? É o tamanho da casa? Qual que é a diferença básica dessas duas construções nessa parábola aqui de Jesus? O fundamento, a base, o fundamento. Então o que? O alicerce, a base, alicerce, fundamento, dizem a mesma coisa. Então, o que ouve, vive, pratica, não vive fazendo de conta, mas pratica, é esse homem que tem um alicerce sólido. Qual que é o alicerce sólido? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Ou quem é a palavra de Deus revelada a nós? Jesus. Ele é o verbo de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Percebem a proposta de Jesus aqui? Então, construa a casa sobre a rocha, sobre a palavra. A palavra de Deus. Não vivemos por emoções, por aparências, por circunstâncias, não vivemos por acontecimentos, nós vivemos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta. E aí eu quero que vocês
meditem comigo, tomando essa ideia do fundamento da palavra que nos sustenta. Vamos para Lucas capítulo 1. Como Deus falou comigo maravilhosamente na sexta-feira, a partir desse texto. Me trouxe esses dois textos ao coração e me encheu o coração com essa palavra. Lucas capítulo 1, do verso 26 até o verso 37. Nós vamos lendo e meditando a respeito. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 6º mês de quê? 6º mês do ano? 6º mês de quê? 6º mês da gravidez de Isabel, aparente ou aparenta de Maria. Então o anjo Gabriel, que visitou a Zacarias, esposo de Isabel, dizendo que João Batista viria, é o mesmo anjo que agora visita Maria. Quem era Maria? Uma jovem virgem, comprometida no noivado, que tinha quase que caráter de casamento. Para romper o noivado era o mesmo processo de divórcio. Eles estavam prometidos, aliançados, casados, só não viviam juntos, só não tinham intimidade. Só para a gente entender o que era o noivado daquele tempo. Essa garota, uma adolescente, porque as meninas se casavam muito cedo na cultura hebraica daquele tempo, na cultura judaica, uma adolescente, quem sabe por volta dos seus 16, entre 15 a 17 anos, virgem, comprometida, desposada. Olha, o texto desposado, né, remete a casamento. É esse compromisso de noivado. Desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. José e Maria eram da tribo de Judá, a mesma tribo do rei Davi. Na cidade da Galileia, numa cidade da região de Galileia, na cidade chamada Nazaré. A região da Judéia, no contexto de Israel, desprezava a região da Galileia. Vamos pensar assim, um pouco, né? Contextualizando, vamos pensar numa mente ou mentalidade errada entre sulistas e nordestinos, ok? Então, só para a gente entender. Então, Maria era de uma cidade desprezada, de uma região desprezada, virgem, jovenzinha, adolescente, comprometida com o casamento, o noivado, comprometida com o jovem José, ou talvez bem mais madura, era comum. E aí o anjo, verso 28, o anjo chega e diz, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. A nossa vida deve estar fundamentada em quê? Jesus, que é também a palavra. Não é isso que nós refletimos no primeiro texto? Jesus, a palavra. Pensem comigo, a situação dessa garota. E Deus me trouxe esse texto e ficou muito claro para mim, o Senhor ministrando ao meu coração, que quando nós vivemos circunstâncias tão estranhas, tão adversas, tão complicadas. Você já viveu circunstâncias complicadas? Alguém aqui já viveu circunstâncias complicadas? Eu também. Já vivemos, ou estamos vivendo. Isso aí. Situações complicadas, situações que você pensa assim: meu Deus, o que fazer nessa circunstância? Como resolver? Como viver? Como me posicionar nessa circunstância? Maria agora está numa circunstância extremamente complicada. Ué, mas ela não recebeu a visita do anjo para ser ali a mãe do Salvador, aquela que carregaria no seu ventre um ente querido? Sim. Mas vamos pensar do ponto de vista humano a complicação da vida desta moça. Poderia ser apedrejada. Maria traiu José. Na lei de Moisés diz que numa circunstância dessa, a mulher deveria ser apedrejada.
apedrejada até a morte. Como contar para a família? E quando a barriga começasse a crescer, como os pais receberiam tal notícia? Como José receberia tal notícia? O que fazer na minha vida? O que eu vou fazer diante dessa circunstância? Tudo bem, é Deus que está falando, é o anjo que está me visitando, mas Senhor, isso será meio complicado. Entendem isso, amados? Do ponto de vista humano é complicado. José está lá construindo os nossos aposentos. O casamento vai ser daqui a um ano. Eu estou grávida, vou ficar grávida. Como será isso? Ela faz essa pergunta. Avança um pouquinho mais aí. Verso 29, nós vamos voltar ao verso 28. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. Essa palavra perturbou-se, diz tudo. Perturbou-se muito, inquietou-se muito, ficou preocupada, quem sabe até mesmo, com uma dose de angústia mesmo no coração. Como? Ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa esta saudação. Segura aí, o que significa esta saudação. O que Maria tinha dentro dessa anunciação de que Jesus viria? O que Maria tinha? Maria tinha a palavra de Deus. Mais nada. Ela tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus manifesta nos lábios, se a gente pode assim dizer, da boca do anjo Gabriel. Maria não tinha mais nada, ela tinha a palavra. E a palavra de Deus para Maria naquele momento foi: alegra-te muito, favorecida. E eu quero que me permita colocar essa expressão aqui também no masculino: alegra-te muito, favorecido. O que é uma pessoa favorecida? Revestida de favor. Revestida de favor. Cheia do favor de Deus, cheia da graça de Deus. Tem alguém aqui que é cheio da graça de Deus? Porque já conhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu sou favorecida. Alegra-te muito, favorecido. Opa, então a minha alegria se fundamenta na palavra de Deus, e a minha alegria se fundamenta no fato de que eu sou uma favorecida. Estão me ouvindo? Amém. Amém? Amém. Eu sou uma favorecida. Amém. Diga aí, o homem diga: eu sou um favorecido, e nós mulheres: eu sou uma favorecida, porque Jesus já se doou no meu lugar. Amém. Porque aquela cruz era minha e o favor dele me alcançou e me livrou da morte de cruz. Aleluia. Eu sou favorecida. Mas aí nós vamos encontrar aqui os 3 fundamentos que sustentaram Maria na sua situação difícil. Mas vamos pensar um pouquinho aqui sobre a vida dessa mulher. Ficou grávida, tudo bem. Jesus visitou José em sonho, explicou tudo para José. As coisas se resolveram. Enfim, naturalmente anteciparam o dia do casamento. Não, a Bíblia não diz como foi a notícia aos pais. Ok, tudo resolvido. A hora do bebê nascer, foi fácil? Não. Foi no hotel 5 estrelas? Não tinha lugar. Parece até uma mensagem de Natal, né? Não tinha lugar para Jesus. Não tinha lugar para José e Maria. Não tinha lugar para o Rei dos Reis nascer. Então ele vai nascer aonde? Numa estrebaria, entre animais. Tenta imaginar o cheiro do ambiente. Não era agradável. Não é um ambiente esterilizado. Mas o Rei dos Reis é também o Senhor que cura, é o Deus da saúde. Então não teria problema. Mas foi difícil. Maria já às portas de dar à luz, fazendo uma viagem, não foi de avião, não foi em carro confortável. Foi montada em um animal. Um burrinho.
Não foi fácil a vida dessa mulher. E aí vamos pensar mais um pouco. Jesus nasce. O que vocês acham, mães e pais? O que é educar um filho ou uma filha que é diferenciado dos demais? Desafiador. Desafiador. Uma criança que não se enquadra no perfil das demais crianças. É uma criança que as outras estão brincando, quem sabe olhando a formiga no chão. Vou pensar no contexto de Jesus, né? Hoje é o celular, não vou pensar lá atrás. A formiga, estão brincando, correndo pelos campos, e essa criança está ali discorrendo sobre a vida da formiga, ao invés de simplesmente brincar. Aí as borboletas, essa criança começa a falar sobre a inspiração para criar a borboleta. Estou aqui dando vazão à minha imaginação em cima do texto. De pensar de uma criança que estava ali como sendo o criador dos céus e da terra. Uma criança que começava a discorrer sobre as estrelas. Nossa, menino chato, fica falando de coisas que eu não entendo. Vamos pensar assim, né? Estamos aqui levantando algumas hipóteses, suposições. Mas vamos pensar para esse pai e para essa mãe que era muito complicado responder as perguntas daquele menino. Perguntas tão altas, de um raciocínio tão elevado, de uma profundidade ainda não vista pelos pais. Que desafio para essa mulher, que desafio para este homem. Agora vamos pensar nesse menino aos 12 anos de idade, se ausentando da presença dos pais, indo ao templo, discutir as coisas do reino dos céus com os doutores. E essa mãe angustiada, procurando saber onde estava esse menino. Vamos dar um pulo na história e vamos ver agora esse menino, homem, 30 anos de idade, no seu chamado, no seu propósito, no seu ministério, sendo questionado pelos próprios irmãos, sendo desprezado pelos próprios irmãos. O que essa mulher fazia? Ela guardava todas as coisas no coração. Mas imaginem comigo a angústia do coração dessa mãe. Imaginem comigo os questionamentos. José morre. A Bíblia não fala quando, mas quando Jesus foi crucificado, o pai já havia falecido. Imagine essa mulher percebendo quem é ele. O desprezo dos irmãos, os questionamentos, mas que homem esquisito, que homem esquisito é esse? Imagine essa mulher aos pés da cruz. Imagine essa mulher vendo o seu filho sendo preso, sendo zombado, desprezado, cuspido, esbofeteado. Imagine essa mulher ouvindo a multidão gritar: crucifica, solte Barrabás. Crucifica Jesus, era o filho dela. Ele era homem, Deus que se fez homem, mas era o filho dela. Saiu das entranhas dela. Foi ela que ouviu a sua primeira palavra. Imagina a vida dessa mulher, foi fácil? Crucifica. Imagina essa mulher a uma certa distância, ouvindo bater do martelo nos cravos, ele ser vendido como um bandido, entre bandidos, seu sangue se esvaindo, uma coroa de espinho que lhe fazia sangrar a cabeça, molhando toda a sua face, sem contar antes disso as chicotadas. Que vida difícil para uma mãe. O que Maria tinha, amados do Senhor? O que ela tinha para enfrentar tudo isso? A palavra de Deus. Quando o Senhor, através do seu anjo, diz a ela: o Senhor é contigo. Então repitam: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Em qualquer circunstância
até que ela pudesse celebrar com a aurora do terceiro dia. Mas Maria tinha uma outra palavra que eu creio que a sustentou durante toda a sua vida. Verso 30. Mas o anjo me disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então Maria tinha: o Senhor é contigo. Esse é um fundamento. Nós falamos de fundamentos. Este é um fundamento que você e eu não podemos nos esquecer jamais. O Senhor é comigo. E o segundo fundamento está aqui no verso 30. Não temas. Não temas. Rebeca, não temas. Paula, não temas. Vera, não temas. Não temas, Cristina, Cristiano. Patrícia, não temas. Não temas, Renato. Não temas, pastora Carmen. Irmão Fernando, não temas. Não temas, Reiara, não temas. Porque achaste graça diante de Deus. O que nos fez achar graça diante dele? Ele próprio. Ele próprio nos fez achar graça diante dele. Só que no verso 29, voltando um pouquinho, Maria fica a pensar. Queridos, como nós precisamos ficar a pensar acerca da palavra. Como nós precisamos estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra. Como nós precisamos no nosso dia a dia, de domingo a domingo. Hoje eu fui à igreja, ouvi a palavra, hoje eu não preciso abrir a Bíblia. Não. De domingo a domingo, precisamos abrir a palavra do Senhor, mergulhar na palavra, meditar na palavra, memorizar a palavra, ajustar a vida de acordo com a palavra. Todos os dias. Porque é isso que vai nos sustentar. Maria ficou a pensar a respeito da palavra que ela ouviu: o Senhor é contigo. Ela ficou a pensar, ela ficou a meditar. Nós precisamos disso todos os dias, porque é a palavra sobre a qual nós pensamos e meditamos que nos sustenta ao longo da nossa vida. Então, o segundo alicerce, fundamento que fortaleceu e sustentou a vida de Maria, que não ruiu como a casa erguida sobre a areia, foi o não temas. E a palavra de Deus é cheia de não temas. Não é que tem 356 não temas na Bíblia. Isso não existe. Pesquisamos. Mas tem muitos não temas. Não temas porque sou contigo. Não temas porque te tomo pela mão direita e te conduzo, te guio. Não temas quando passares pelas águas, porque os rios não vão afogar você, nem o fogo vai te queimar. Não temas quando estiver na fornalha, porque o terceiro, quarto homem estará com você nesta fornalha. Não temas, não temas, não temas. Não temas. Os discípulos com medo lá na noite, na madrugada, na tempestade, Jesus andando, sobre as águas, diz: não temam, sou eu. Não temas, não temas, não temas, não temas. Este é o segundo fundamento, de acordo com esse texto, que nos faz prevalecer diante das adversidades. A fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. O Senhor é contigo, não temas. Verso 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jeová é salvação. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Maria agora começa a compreender, porque ela sabia quem era Davi. Quem era Davi para Maria? Davi era o seu ascendente mais famoso, vamos dizer assim. Davi era o seu ascendente que reinou com justiça sobre Israel. Maria conhecia quem é Davi. Maria conhecia as profecias de Isaías. Maria conhecia as profecias dos demais profetas. Ela sabia que o Messias viria. Ela sabia que seria chamado também de filho de Davi, por ser da mesma tribo de Judá, a tribo a qual
da qual ela fazia parte. Maria conhecia Davi. E a pergunta para nós nesta manhã é: nós conhecemos? Eu conheço o Rei dos Reis? Maria conhecia o rei Davi, mas eu conheço o rei de todo o universo, dos céus, da terra, do mar? Eu conheço a Jesus, eu apenas vejo a Jesus. Eu conheço a Jesus, eu recebo na minha casa, eu apenas subo na árvore para vê-lo, como Zaqueu fez. Mas Zaqueu recebeu e foi transformado. A pastora Carla abriu um culto hoje falando de sermos caçadores de Deus, ou seja, de ter fome por Jesus, fome pela presença dEle, fome pela verdade da sua palavra, anseio, desejo. Sabe o que você quer muito? Vamos pensar, quando estamos com fome, horas e horas sem comer, e de repente você começa a imaginar, não vamos pensar naquelas pessoas, vamos pensar no náufrago, numa ilha, dias e dias, sem conhecer nada, sem ter alimento, a não ser que ele descobre uma palmeira e começa a comer um coco. E ele experimentou o que é comer um bom churrasco, ele experimentou o que é comer um bom um bom sanduíche, que não é minha praia, mas ele conhece o sabor, ele conhece o sabor da carne, ele conhece o sabor dos alimentos, e aí ele resta pescar e comer coco. Que bom, né? Porque ele ainda tem o alimento. Mas vamos imaginar numa circunstância que não tivesse nenhuma opção. Essa pessoa começa a delirar com comida. Ela começa a ver comida na sua frente, ela começa a ter delírios visuais, começa a ter delírios auditivos, como se estivesse sentindo o cheiro da comida. Sabe o que é isso? É desespero pela comida. É a mesma coisa no deserto, andando sem água. A pessoa começa a ter o quê? Miragens, é assim? Ela começa a ver fontes de água. O cérebro dela começa a enganá-la, porque a alma dela, o desejo do coração dela é tão intenso que o cérebro, a mente começa a criar imagens. Queridos, quando falamos de ter fome de Jesus, é nesse nível. É nesse nível. Senhor, eu estou desesperada por Ti, eu preciso de Ti, eu quero o Senhor, eu quero Te conhecer, eu quero saber quem é o Senhor na minha vida, eu quero saber quem é o Senhor na minha nação, e a esperança está mais viva do que nunca. Eu quero saber quem é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha igreja. Como temos clamado, amados, por ver cada irmão envolvido nesta obra. Senhor, eu quero Te conhecer, saber quem Tu és, da vida dos meus filhos, quem Tu és no meu casamento, quem Tu és no bairro onde estou inserido, onde eu moro, a padaria que eu visito todos os dias, ou quem sabe o supermercado, quem Tu és neste bairro onde a Tua igreja foi plantada, quem Tu és, Jesus, eu quero Te conhecer, eu quero saber o que Tu pensas. Entende isso, amados? O que o Senhor pensa, Jesus? O Senhor está comigo, Jesus? Quando eu vou ao supermercado, o Senhor está comigo. Quando eu vou a uma loja fazer uma compra, o Senhor está comigo para eu não gastar indevidamente. O Senhor está comigo quando eu estou em casa me relacionando em família. O Senhor está comigo. Fica comigo, Jesus. Foi o clamor daqueles 2 discípulos na estrada de Emaús. Fica, Senhor, porque já é tarde. Fica, porque não podemos ficar sem a Tua presença. Fica, Jesus, porque eu não sei o que fazer sem o Senhor. Fica. Eu imagino quantas vezes Maria curvou os seus joelhos e clamou, Senhor,
que havia enviado Gabriel para lhe revelar tamanho mistério, pudesse fortalecê-lo. Quero te conhecer, Jesus. Quero te ver. Quero te contemplar. Quero te ouvir, te escutar. Por isso eu busco a tua palavra. Porque pela tua palavra o Senhor se revela a mim. Aí hoje continua dizendo a ela: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Acabamos de considerar. Verso 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele reina. Diga comigo: Jesus reina. Ele reina e continuará reinando pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Ele era, ele é e será eternamente. Ele era. Ele era. Ele é. E ele será eternamente. Então disse Maria o anjo: como será isso? Coloca aí o dedinho assim. Como será isso? Quem sabe você está fazendo uma pergunta para o Senhor. Como será isso, Senhor? Essa circunstância na minha vida, no meu lar, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha igreja. Como será isso? E ela diz: pois não tenho relação com o meu amor. Ou seja, isto é incompreensível. Maria que não está duvidando da palavra do Senhor. Maria não está usando de falta de fé. Ela está buscando entender. Significa que na nossa vida com o Senhor, no nosso relacionamento com Ele, nós podemos perguntar: me faz entender, Senhor, o que está acontecendo comigo? Me orienta, me faz compreender, me direciona, me conduz, Senhor. Não é falta de fé, é busca por entendimento. Porque Zacarias usou de falta de fé e ele ficou mudo 9 meses, até que João Batista nascesse. Não é? Ela queria entender. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha o anjo explicando como seria. Ela não duvidou, porque o anjo lhe explicou como seria. O Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha a maior expressão do amor de Deus contida aqui. Ele virá para salvar Israel. Ele virá para salvar toda a humanidade. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Preste atenção na verdade desse verso. Maria, você está achando complicado isso? Você está achando que isso é difícil? Mas lembra da Isabel, sua parenta? Idosa, estéril. Olha, ela já tem um bebê no seu ventre há 6 meses. Ela está grávida há 6 meses. Então, Maria, entenda que aqui o negócio é um mistério. Então, irmão Fernando, entenda que o que está acontecendo em caráter nacional é mistério. É mistério. Maria, é mistério. Maria, sua parenta idosa, estéril, está grávida. Isso é um grande mistério. Por que o anjo revelou isso a Maria? Para fortalecer a fé dela, para saber que ela também era alvo de um mistério de Deus. Deus sempre nos faz lembrar de uma ação dele, de um mover dele em outra fase da nossa vida, em outro momento da nossa vida, para nos lembrar quem é ele na nossa vida. De algum modo é isso que Jeremias diz no seu lamento, nas suas lágrimas, na sua dor. Ele diz: quero trazer a memória, essa mente que insiste com pensamentos que não estão ajustados aos pensamentos do Senhor, essa mente que não pensa por fé, essa mente que se esquece do agir de Deus, essa mente rebelde muitas vezes. Aí ele diz: mas eu quero trazer a minha memória o que me dá esperança. Traga
sua memória todos os dias o que te dá esperança. Não de vez em quando, todos os dias. Está difícil? Traga a memória o que te possa dar de esperança. Está vivendo circunstâncias adversas? Lembra-te do momento em que o Senhor se levantou em seu favor de um modo tão extraordinário. Lembra-te do dia que você disse sim a Ele e o maior milagre da sua vida aconteceu, foi a sua salvação. Lembra-te. Lembra-te do primeiro amor. Lembra-te da tua paixão por Ele. Lembra-te de como você o seguia. Jeremias vai falar disso no capítulo 2 do seu livro. Quando você o seguia como uma noiva apaixonada, jovem, cheia de vigor, cheia de paixão por Ele. Lembra-te daquilo que possa te dar esperança. Maria, sua prima, está grávida, sua parenta, aqui não fala que é prima, a sua parenta está grávida, olha, velha, ou idosa, falar velha é feio, né? Não me chame de velha. Daqui uns 3 anos vamos chamar de idosa. Por enquanto não. Oh Jesus. Então, tua parenta idosa, estéril, concebeu um filho na sua velhice. Aí o verso 37 completa essa linha de raciocínio do diálogo do anjo com Maria, diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas. O que vocês acham que passou na cabeça de Maria quando viu o filho sendo crucificado? Essa palavra, a promessa. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. 3 palavras que vamos falar o fundamento é a palavra de Deus é o fundamento, mas dentro da palavra de Deus nós encontramos aqui 3 motivos pelos quais nós devemos nos fundamentar na palavra, esperar no Senhor e nos alegrar nele. O Senhor é comigo. Vamos falar, queridos, para ver se fica bem fixado, para que essa palavra não se perca amanhã depois do almoço. De manhã você não consegue aguentar. Aí você almoça, enche o estômago, vem aqui sozinho, posso para de almoço, não vai levar, não vai nada. Então vamos repetir para ver se fica fixado. Opa, passa a língua, para ver se fica fixado. Para que você se lembre dessa palavra todos os dias. O Senhor diz a você: o Senhor é contigo. Então eu posso entender: o Senhor é comigo. Repita: o Senhor é comigo. Ele é comigo. É isso que nos dá segurança, para que a gente não caia nos abismos da vida. O Senhor é comigo. O segundo: não temas. Não temas. Na hora que o medo bater na porta do seu coração, lembra desse fundamento. O Senhor diz várias vezes na sua palavra: não temas, não temas. E o terceiro: para Deus não há impossíveis. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Maria tinha promessa de que Jesus era o Salvador. Ela se fundamentou, se fortaleceu nessa promessa quando o Filho estava dando a sua vida na cruz. Com certeza essa palavra ressoava no coração dela. Deus prometeu, a vida voltará, Ele ressuscitará, ainda que em meio ao medo, a tensão, ao choro, a tristeza, essa promessa estava na mente, na alma, no espírito de Maria. E volta um pouquinho aí, para a gente encerrar aqui, amados. Gênesis capítulo 18, verso 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? É o mesmo sentido? É, não é? É o mesmo sentido. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E essa palavra aí Deus disse a quem? A Abraão, falando da promessa de um filho. Então, amados, eu quero finalizar essa palavra desafiando você a voltar nesse texto
se você anotou aí na sua própria Bíblia, você voltar a esse texto. Quem sabe todos os dias, ou quem sabe no momento em que algum sentimento, algum medo, alguma emoção não alinhada à vontade de Deus insiste em bater na sua porta. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por isso eu preciso conhecer a palavra dele, conhecer as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O Senhor envia anjos até o momento em que nós nos rendemos à vontade dele. Quando nos rendemos à vontade dele, é como se o Senhor dissesse assim: pronto, está feito, está resolvido. E essa atitude de Maria demonstra uma confiança em Deus. Eu vou enfrentar, seja o que for. Podem vir os amados do louvor. Eu vou enfrentar, seja o que for. Não será fácil, mas eis aqui a serva do Senhor, o servo do Senhor, nesse propósito de cumprir a vontade dele. Vamos colocar de pé, amados.